Paz do Senhor, igreja. Amém. A todos. É sempre motivo de muita alegria estar trazendo a palavra do Senhor. Como nós lemos no início, ela é a lâmpada dos nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos. E sempre que a gente pode estar frente a ela e ter contato com as verdades do reino, é uma alegria muito grande. É uma alegria enorme saber o que Deus deseja para nós, o que Deus quer direcionar na nossa vida e as verdades do mundo espiritual para nós. E é também motivo de muito temor, porque sabemos que essa é a palavra revelada de Deus. Essa é a voz de Deus revelada a nós. E às vezes nós podemos nos perguntar, mas nós assim tão pequenos, tão falhos e tão limitados, seríamos dignos da palavra de Deus? Mas aí está a grande maravilha do Evangelho. Foi a seres tão pequenos que Deus se revelou. Foi a seres tão não merecedores dessa graça que Deus se revelou. Amém. E por isso nós podemos louvar a Ele, por isso nós podemos nos alegrar nele, porque Ele tem derramado a sua graça a nós. Amém. Amém? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Fazemos a leitura da palavra. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 3, que diz assim: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos ler mais uma vez. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Hoje nós vamos estar falando de algumas questões básicas da fé cristã. Vamos voltar a alguns assuntos que nós precisamos estar sempre voltando, e muitas das vezes nós fugimos. E confesso que eu mesmo tive desejo de fugir, de trazer essa palavra hoje, mas eu creio que é Deus que trará, que ela será revelada a nós. Amém. Então, vamos estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque podemos estar diante da Tua palavra. Podemos, ó Deus, estar nessa noite ouvindo a Tua voz revelada a nós. Ó Pai, eu quero clamar, ó Deus, que as palavras desse livro, ó Pai, possam fluir, ó Deus, em nosso interior, possam saltar, ó Deus, como a voz do Teu Espírito. Amém. Ó Pai, que possa mover todo o nosso ser, mover todo o nosso interior, ó Deus, e fazer-nos nos curvar a Ti. Ó Deus, tudo que queremos é ouvir a Tua voz. Tudo que queremos, Deus, é saber, ó Pai, o que o Senhor tem designado a nós. Então, ó Deus, prepare os nossos corações. Prepare, ó Deus, os nossos ouvidos para receber a Tua palavra. Amém. Ó Deus, e faça frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Eu creio que todos nós, no decorrer dessa semana, fomos surpreendidos por uma série de notícias que nós não esperávamos. Notícias que nos aterrorizaram, nos geraram comoção, coisas que ninguém esperava, ninguém imaginava que poderia acontecer, mas que acabou acontecendo. Na última sexta-feira, nós podemos ouvir as notícias de um atentado que aconteceu em 6 lugares em Paris, e foram 132 mortos, mais de 300 feridos. Aquelas pessoas estavam ali se divertindo, distraídas. No momento em que aconteceu aquele atentado, estava havendo um jogo de futebol, as pessoas estavam lá se divertindo, e quando elas menos esperavam, algo inesperado aconteceu, e a vida de muitas delas foi tirada. Há uma semana atrás, na penúltima quinta-feira, nós podemos também ouvir a notícia de um desastre ambiental que houve em Minas Gerais. Mais uma vez, uma situação onde pessoas não esperavam. E, de repente, aquela barreira se rompeu e aquela lama tóxica que estava acumulada destruiu toda uma cidade, vindo a matar algumas vidas, deixando algumas desaparecidas até hoje. E quando nós olhamos para essas notícias,
É muito comum que a gente sinta grande comoção, que a gente até mesmo se aterrorize com as atrocidades que podem acontecer ao ser humano. Alguns até se solidarizam com essas pessoas, tentam enviar mantimentos, o que é de grande valia, e de fato isso é bom. Nós precisamos orar por essas vidas, orar por esses que foram surpreendidos em momentos que não esperavam. Mas ao mesmo tempo, todas essas coisas que acontecem parecem estar muito distantes de nós. A gente pensa, atentados assim não acontecem aqui no Brasil. Situações assim não acontecem aqui na minha região. Isso nunca vai acontecer comigo. Nós somos tomados, então, de uma sensação de segurança. Nós achamos que estamos seguros. Mesmo vivendo em um mundo onde a violência é crescente, onde nós vemos atrocidades acontecendo cada vez de maneira mais intensa, de maneira mais frequente, nós ainda sustentamos uma sensação de segurança. Achamos que estamos seguros e que tudo que acontece, que a gente vê na televisão, não vai acontecer conosco. Nenhum mal pode nos acontecer. E com isso nós levamos uma vida de conforto. Muitos de nós vimos as notícias das tragédias que aconteceram essa semana, sentados no nosso sofá, confortável, assistindo a nossa televisão, enquanto muitos estavam perdendo os seus bens, muitos estavam perdendo as suas vidas, mas nós estávamos lá confortáveis, e a nossa vida que a gente vive hoje é uma vida de conforto. Nós temos tudo para termos uma vida de conforto. A tecnologia se desenvolve para isso. Nós podemos estar tendo contato com tudo de maneira instantânea, podemos nos comunicar com muita facilidade, podemos estar bem em nossos lares, estar bem em nossas casas. A nossa vida nos leva a estar acomodados, confortados naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, nos leva a querer estar cada vez mais levando uma vida tranquila, cada vez mais uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas a pergunta que eu faço é: será que nós estamos verdadeiramente seguros? Será que de fato não existe nenhum perigo para nós? É muito comum que a gente pense, como eu estava falando, que essas coisas não vão acontecer por aqui, que desastres dessa maneira não acontecem na nossa região, que atentados dessa forma são coisas que acontecem no Oriente Médio, são coisas que acontecem na Europa, mas aqui não, aqui no Brasil isso não pode acontecer. Sendo que existe algo que eu quero falar nessa noite, que é algo que põe as nossas vidas em risco, independente de onde nós estivermos, independente da situação em que nós estivermos passando, independente da localidade em que nós estamos, do meio em que nós convivemos, existe algo que põe cada um de nós em risco, que faz com que todas as nossas vidas estejam, de certa maneira, insegura diante desse perigo. E que algo é esse? Essa verdade que põe cada um de nós em perigo é a verdade que todos nós pecamos contra o nosso Criador. Isso é algo de grande seriedade, porque é algo que é inerente a cada um de nós. Não existe nenhum de nós que possa fugir dessa verdade. Nós podemos dizer: desastres dessa maneira não podem acontecer comigo, atentados dessa forma não podem acontecer comigo, mas nenhum de nós pode dizer: eu não pequei contra o meu Criador. Nenhum de nós pode dizer: eu estou livre da ira de Deus. Isso é algo inerente a cada um de nós, não importa a nossa condição, não importa se somos jovens, se somos novos, não importa se somos idosos, não importa a nossa condição financeira, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a forma como nós pensamos a respeito das questões da vida. Essa verdade, ela atinge cada um de nós. Todos nós estamos diante de Deus como pecadores, diante de um Deus santo, diante de um Deus puro. Todos nós pecamos contra Deus. E por isso o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 12, assim, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todas as vezes nós somos levados a pensar que somos justos, pensar que temos uma vida, que somos boas pessoas, que fazemos o bem a todos, ou que não temos problemas com ninguém, mas diante do nosso Deus, nós estamos em pecado. Diante do nosso Deus, essa é uma verdade que não foge a ninguém. Nós temos ofendido a Ele, nós temos despertado a ira de Deus pelo nosso pecado, porque nós temos
nos tornado contra o nosso Criador. E por que isso é um problema? Porque o Deus de que nós falamos não é uma pessoa qualquer. Quando nós dizemos aqui que ofendemos a Deus, a ideia que nós passamos não é que nós estamos ofendendo um ser humano qualquer. Não é a ideia de que nós estamos ofendidos ou de como nós nos sentimos ofendidos. Nós conversávamos isso hoje pela manhã na escola bíblica. Quando falamos que Deus se ofende, não é que Ele fica chateado conosco, vai para um canto e depois a gente pode chegar ali, conversar e fazer as pazes. O pecado desperta a ira de Deus. Deus se volta completamente contra o pecado. Deus odeia completamente o pecado. E isso é algo que está em todos nós. O Deus que nós falamos não é uma pessoa qualquer. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, é um Deus eterno, é o Deus criador de todas as coisas, é todo-poderoso, é onisciente, conhecedor de todas as coisas, e é contra esse Deus que nos criou e que nos formou, que nós nos voltamos contra, que nós nos tornamos em pecado, em ofensas, e isso gera uma grande seriedade, porque se nós queremos nos unir a esse Deus, se nós queremos nos voltar a estar próximos do nosso Criador, isso não pode acontecer mediante uma vida de ofensas a Ele, mediante uma vida de pecado, pois Deus não está em comunhão com o pecado. Pelo contrário, Ele desperta em grande ira contra o pecado. Então, dessa forma, se de fato nós conhecemos Deus, essa verdade deve gerar em nós um grande temor. Nós temos um grande motivo para temer. Por mais que nós tenhamos essa sensação de que a nossa vida está segura, de que nós estamos bem, de que nós estamos em paz aonde nós vivemos, nós temos um grande motivo para temer, um motivo que não foge a nenhum de nós, um motivo que independe de quem nós somos, não temos para onde ir. Muitas pessoas hoje vêm para cá buscando segurança, muitas pessoas vão para lugar, para fora do Brasil buscando segurança, mas quando nós olhamos para essa verdade, que nós temos pecado contra o nosso Deus, nós não temos para onde ir, não existe para onde correr, não existe o que fazer. Aonde nós estivermos, os olhos do Senhor ali estarão. Deus, Ele nos conhece quando nós nos deitamos e quando nós nos levantamos. Ele conhece tudo que nós fazemos. Ele conhece todos os intentos do nosso coração. Ainda que nós tentemos esconder alguma coisa dele, Ele irá ter o conhecimento e irá conhecer o nosso pecado e saber o quanto nós temos nos desviado e saber o quanto nós temos nos voltado contra Ele em nossa rebeldia e em nossa teimosia. Por isso se torna um grande problema. Em Romanos 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira do Senhor, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha o que esse versículo diz aqui: você está acumulando ira contra si mesmo. A cada dia que nós pecamos, que nós nos colocamos contra o nosso Deus, que nós erramos, que nós o ofendemos, nós estamos acumulando a ira de Deus contra nós. E quando eu li esse texto, eu não consegui não conectar com o desastre ambiental que aconteceu em Minas. Havia ali uma barreira e uma grande quantidade de material tóxico estava ali sendo bloqueada, impedindo a passagem. Próximo daquela barreira havia uma cidade de pessoas que viviam tranquilamente, de pessoas que estavam no seu dia a dia, com seus afazeres, com uma sensação de segurança, achando que nenhum mal podia lhes ocorrer, quando de repente aquela barragem rompeu. E todo aquele material tóxico que estava ali veio sobre aquela cidade. Aquelas pessoas perderam tudo que tinham. Algumas perderam a vida, outras perderam parentes. Algumas até hoje não sabem o que aconteceu com seus parentes, eles estão desaparecidos. Mas em um momento de tranquilidade, de repente, aquela barreira se rompe e todo aquele material tóxico vem sobre aquela cidade. Assim também é o que esse texto está falando aqui para nós. Nós estamos acumulando contra nós a ira de Deus, quando nos colocamos em teimosia, quando nos colocamos em rebeldia. A cidade dos homens não está segura. A cidade dos homens está ao lado de uma barreira, e essa barreira é a paciência de Deus. É isso que esse texto fala. A paciência, todos os nossos pecados, nós pecamos debaixo da paciência de Deus, mas o tempo da ira de Deus está chegando. Nós temos acumulado grande ira contra nós, e a barreira da paciência de Deus está ali segurando, mas haverá um dia que essa barreira será tirada de onde ela está. E toda a ira que temos acumulado, e toda a ira que a humanidade tem acumulado contra Deus, se voltará contra ela. Toda a ira que o homem pecador acumula contra Deus, se voltará contra ele.
Então é algo muito sério, é algo que nós devemos temer e pensar o quanto nós temos ofendido ao nosso Deus, o quanto nós temos nos voltado contra Deus, o quanto isso tem feito com que nós venhamos a acumular para nós uma grande condenação, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós nos voltamos contra Deus, que é um Deus santo, que é um Deus puro, mas que também é um Deus justo. E essa justiça de Deus, se volta contra nós pelos nossos pecados, será uma justiça terrível, pois virá contra nós com grande ira. O nosso pecado está infiltrado em nós, nos levando para a morte. Ele é como um parasita. E por conta desse pecado, a nossa vida muitas vezes não consegue ter alegria, não consegue ter satisfação. As circunstâncias vêm e nós não conseguimos olhar a graça de Deus nas pequenas coisas. Nós só conseguimos olhar como que a nossa vida está caminhando para uma perdição, como que tudo está acontecendo de maneira ruim, como que tudo está acabado. Nós não conseguimos agradecer a Deus, nós não conseguimos ter um coração grato. E isso é fruto do pecado que está em nós. As circunstâncias da nossa vida nos colocam sempre numa posição de destruição, de desânimo, de fraqueza, porque o pecado que está em nós não nos deixa ser gratos a Deus, não nos deixa estar próximos desse Deus e olhar para Ele com gratidão e ver aquilo que Ele tem feito para nós e ver a graça que Ele tem derramado a nós. Esse pecado caminha conosco como um parasita noite e dia, e nós devemos lutar com todas as nossas forças contra ele, porque é ele que tem angariado a ira de Deus contra nós. Às vezes nós pensamos que nós temos muitos problemas, que os nossos problemas são grandiosos, que os nossos problemas são muito ruins, de fato nós sofremos, e o homem terá aflição, isso é bíblico, nós passaremos por sofrimento, isso está na palavra de Deus. Mas o maior sofrimento que nós podemos passar é o sofrimento que está debaixo da ira de Deus, é o sofrimento eterno. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso, muitas das vezes nós deixamos isso de lado. Todos os nossos problemas se tornarão pequenos se nós cairmos na mão da ira e do julgamento de Deus. Assim, quando olhamos para a nossa conduta e dos nossos pecados, nós não podemos nos sentir seguros. Em Apocalipse 6, no versículo 15 ao versículo 17, vai dizer assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A visão que João estava tendo aqui, após ter a visão do livro e dos 6 selos serem abertos, após a abertura do 6º selo, João tem essa visão. Reis, homens poderosos, homens que viveram a sua vida com seguridade, homens que estavam firmes na posição em que eles tinham no seu dia a dia, na posição que eles sustentavam na sua vida, todos eles unidos agora se encontram numa situação de estarem debaixo da ira de Deus e de clamarem para que os rochedos caiam sobre si, porque não podem suportar a ira do Cordeiro. O pecado, ele deve gerar então a nós um grande temor, porque esse mal virá a nós se nós não nos voltamos contra Deus, se nós continuamos na nossa vida de pecado. Essa ira de Deus que está acumulada se volta a nós, e isso deve gerar grande temor em nós, e deve gerar em nós um clamor por misericórdia, um desejo pela misericórdia de Deus, um desejo pela graça de Deus, porque somente dessa maneira nós podemos ter a salvação das nossas almas, somente dessa maneira nós podemos ser livres da ira de Deus que está acumulada contra nós. Somente se Deus estender a mão a nós e derramar a nós a sua misericórdia e a sua graça, nós podemos estar libertos do grande julgamento, da grande ira de Deus por nossos pecados. Contudo, muitos de nós permanecemos em estado de sonolência e de distração espiritual. Mesmo mediante a toda essa situação de conflito, mesmo mediante a todas essas ofensas que fazemos contra um Deus santo, um Deus eterno, um Deus puro, mesmo mediante a todo esse perigo que nós corremos, muitos de nós permanecemos em sonolência espiritual. Muitos de nós permanecemos frios, permanecemos distantes de Deus. E é tratando disso que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 5, no versículo 14, onde ele vai dizer no final do versículo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. O apóstolo Paulo falava aqui em termos espirituais: desperta, tu que dormes. Muitos de nós estamos dormindo diante dessa grande verdade.
Muitos de nós estamos dormindo diante do perigo que nós passamos, levando uma vida de pecado, levando uma vida distanciada de Deus, levando uma vida que não agrada ao Deus que nos criou, ao Deus Altíssimo e ao Deus Onisciente. Muitos de nós estamos como mortos, como sonolentos na nossa vida corrida do dia a dia, nos afazeres diários, mas nós precisamos despertar do nosso sono, e é esse o clamor que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Desperta do seu sono, desperta ao tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A situação que nós passamos e a situação de pecado diante de Deus é algo muito sério, para que a gente continue em situação de sonolência espiritual, para que a gente continue em situação de frieza espiritual, e para que nós não queiramos nos aproximar desse Deus, não queiramos clamar a Ele por misericórdia. Muitas distrações, quando nós olhamos para aqueles incidentes dessa semana, precediam esses ocorridos. Quando aquilo aconteceu, quando aquela tragédia aconteceu lá na França, muitas pessoas estavam distraídas, como eu falei no início. Muitas pessoas estavam ali assistindo a um jogo de futebol, ou alguns estavam comemorando. Eu ouvi falar de um brasileiro que estava comemorando o trabalho da faculdade que ele apresentou, ele estava dentro daquele restaurante, comemorando uma conquista. Muitos ali estavam aproveitando uma noite na casa de show, distraídos em seus afazeres cotidianos. Mas de repente uma grande tragédia veio até eles e nenhum deles pôde suportar. Assim também, quantas distrações têm tomado as nossas vidas hoje em dia? Nós vivemos em um mundo que tende a nos distrair cada vez mais e a nos desviar das verdades espirituais e a nos desviar de ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de proximidade a Deus. Nós vivemos em uma vida de entretenimento. Hoje, tudo que você quiser, você tem na sua televisão. Se você quiser, o jornal está lá para encher a tua cabeça de notícias. Alguns vão buscar novelas, outros vão buscar programas no período da tarde. Talvez alguns vão buscar mídias sociais, redes sociais, e vão perder todo o seu tempo nesses meios, se distraindo, se desviando das grandes verdades. Nós também comentávamos hoje pela manhã que muitas das vezes nós somos capazes de passar um dia inteiro sem fazer nada de importante, nada de relevante, e ainda assim não tirarmos um tempo para buscar a Deus, não tirarmos um tempo para nos ajoelharmos, orarmos, clamarmos pela graça de Deus, clamarmos para que Deus venha sobre nós com sua misericórdia, tirarmos um tempo para a leitura da palavra, ainda que não façamos nada de importante naquele dia, porque nós estamos em uma vida de distrações, em uma vida que nós nos voltamos para aquilo que pode nos entreter, para aquilo que pode tomar a nossa atenção. Mas nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos manter uma vida cristã cheia de vida, manter uma vida cristã cheia de fervor por Deus, Amém. Cheia de clamor por aquilo que Ele pode fazer e pela graça que Ele pode derramar a nós. Nós devemos pedir a Ele pela sua intervenção, pela sua misericórdia, para que Ele salve as nossas almas, para que Ele nos resgate do nosso pecado, nos resgate da vida de pecadores que nós levamos e do império das trevas, para que Ele nos leve para o reino de sua luz. Nós devemos ter esse clamor vivo em nossos corações e não viver, talvez, uma rotina cristã, porque muitas vezes nós vivemos uma vida que nós até fazemos algumas coisas da doutrina de cristãos, mas não temos vida de fato com Deus. Muitas vezes nós oramos de maneira repetida, muitas vezes nós louvamos apenas repetindo o louvor que está sendo entoado, lemos a Bíblia de maneira automática, viemos ao culto semana após semana porque temos que vir, mas esquecemos de ter uma vida fervorosa diante de Deus, de ter um coração quebrantado diante dEle, que clame pela intervenção dEle em nossas vidas, que de fato deseje estar perto dEle, que de fato deseje um arrependimento dos seus pecados, para que possa então ter comunhão com esse Deus. Em Mateus 24, no versículos 38 e 39, vai dizer assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, o texto diz, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto diz que muitos homens estavam entretidos com tantas coisas, com seus afazeres diários, com suas vidas seculares, com seus trabalhos, mas eles não perceberam o que poderia vir sobre eles. Não acreditaram naquilo que poderia vir sobre eles. Até o momento que as portas se fecharam e todos eles se encontraram naquela situação de desespero. Quantas vezes nós, em nossas vidas espirituais, não percebemos
o quanto nós estamos distantes de Deus. Não percebemos o quanto a nossa vida está fria, o quanto a nossa vida está distanciada e ofensiva ao Deus que nos criou, ao Deus eterno. Nós precisamos nos voltar com Ele com todas as nossas forças e clamar pela sua misericórdia. Amém. Buscar uma fervorosidade, buscar um amor maior, buscar uma vida maior e não estar distraídos e não estar imperceptíveis a esse mal que pode nos ocorrer se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos voltarmos contra Ele, se nós não nos voltarmos para Ele com todas as nossas forças. Nós precisamos viver uma vida de clamor pela misericórdia e pela graça de Deus sobre nós. O risco que corre as nossas almas distantes de Deus deve nos assombrar a ponto de perdermos o sono. E perdermos o sono em termos literais e em termos também figurativos. Devemos perder o nosso sono espiritual. Devemos nos despertar do nosso sono espiritual frente a essa verdade, que nós temos ofendido a Deus. E que se nós não nos voltarmos para Ele, e que se nós não buscarmos uma vida próxima dEle e íntegra diante dEle, nós estaremos caminhando para a destruição eterna. Assim, o sonho terreno precisa dar lugar a essa realidade eterna. Nós precisamos despertar para as verdades espirituais. Tudo que acontece nesse mundo é como nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia é muito clara quando diz isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas será que nós temos amado a Deus de fato? Será que nós temos levado uma vida de entrega a Deus de fato? Essa realidade espiritual é muito mais importante do que tudo que possa acontecer na nossa vida aqui na Terra. E quando nós estamos no sono espiritual, eu separei 3 coisas aqui que acontecem. Primeiro, o temor do Senhor se enfraquece. Nós deixamos de temer a Deus. Nós deixamos de temer a sua grandeza, deixamos de temer o seu poder. Como eu disse anteriormente, nós passamos a banalizar as práticas cristãs. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da Bíblia, a nossa vinda ao culto passa a ser apenas uma rotina, passa a ser apenas algo normal, mas não possui vida nisso, não possui força espiritual nessas coisas. Nós não estamos com o coração de fato voltados para Deus, estamos apenas vivendo uma rotina, estamos apenas fazendo algo que devemos fazer. A nossa adoração passa a ser mecânica, a nossa oração passa a ser mecânica. Isso é sinal de que nós estamos vivendo um sono espiritual. Segundo, o amor se esfria. Nós não temos mais ânimo em buscar a Deus. Nós não temos mais esse desejo por Deus, esse desejo por buscar a Ele, por buscar a pessoa dEle, por estar perto dEle. Os afazeres do dia a dia passam a se tornar mais importantes para nós do que estar na presença de Deus. Nós deixamos de amar a Ele fervorosamente. Nós deixamos de buscar a Ele fervorosamente, porque colocamos Ele em segundo plano. Terceiro, a comunhão automaticamente se esvai. Pouco a pouco nós vamos deixando a nossa rotina de oração. Pouco a pouco nós vamos deixando a nossa vida de leitura da palavra. Nós vamos dando menos importância a ir aos cultos, ou deixamos de ir aos cultos por coisas banais. E isso tudo é sinal de que nós estamos em um sono espiritual. Aqueles que estão sonolentos na fé, despertem para não mais falhar contra o eterno, para não se desviar da sua comunhão. Nada é mais importante para nós, irmãos, do que a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é mais importante que as contas que nós temos a pagar, é mais importante que os problemas que nós passamos no dia a dia. Da nossa comunhão com Deus fluirá toda a nossa eternidade, toda a nossa vida eterna, toda a nossa realidade espiritual flui daí. Tudo que vivemos nesse mundo vai passar, mas a nossa comunhão com Deus nos direcionará para uma vida eterna, para uma vida de bênção, de benevolência, de alegria para toda a eternidade. Nenhum perigo de desastres naturais ou de atentados pode se comparar ao perigo que corre as almas distanciadas do seu Criador. E aqui podemos fazer um paralelo. A comoção que nós sentimos com as notícias que nós ouvimos essa semana, com as notícias que nós ouvimos dos mortos na França ou dos mortos em Minas, e da despreocupação que nós sentimos quando nós paramos para pensar na realidade de nossas almas. O que será que é uma realidade maior para nós? O que será que está sendo mais importante para nós? As calamidades terrenas ou as calamidades eternas que enfrentarão as almas distanciadas de Deus? A que será que nós estamos dando mais importância? Em Mateus 10, 28 vai dizer assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A nossa realidade espiritual é muito mais importante do que tudo que nós passamos aqui nessa vida.
que tudo que nós passamos na terra. Nós precisamos nos voltar para a nossa realidade espiritual e temer aquilo que pode destruir as nossas almas, e temer aquilo que pode afastar as nossas almas pela eternidade de Deus. John Bunyan vai dizer uma frase assim: o ímpio pode até viver sem Jesus, e desfrutar e gozar de todos os prazeres desse mundo, e até ir para a cova feliz, porém 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Muitas vezes nós buscamos tantas alegrias nesse mundo, buscamos viver de uma forma mais segura, de uma forma mais alegre, de uma forma mais saudável, mas nós esquecemos de buscar a alegria eterna. Nós não podemos buscar o Evangelho suave nos nossos ouvidos, porque nós somos tendenciosos a isso, a buscar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai alegrar o nosso coração. Muitas das vezes nós pegamos algumas pessoas passando por problemas e vemos elas sendo aconselhadas com algo do tipo: busque uma religião que vai fazer bem para você, busque uma religião que você vai poder melhorar os seus problemas, vai poder melhorar a sua vida. E de fato, quando nós falamos de cristianismo, não é isso que nós estamos dizendo. C.S. Lewis vai dizer que se eu fosse te direcionar a uma religião que te desse conforto, eu nunca te direcionaria ao cristianismo, porque nós precisamos ser confrontados por essa verdade. O Evangelho é toda uma realidade espiritual, ele é a realidade das nossas almas, ele é a realidade das nossas vidas, seja da nossa vida nesse mundo, seja da nossa vida na eternidade. Ele deve ser tomado por nós como uma verdade integral. Nós buscamos o amor de Deus, de fato devemos buscar o amor de Deus, mas nós ignoramos a sua justiça. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Amém. Quantas vezes nós ouvimos falar essa frase, mas nós nos esquecemos de olhar para a justiça de Deus. Queremos ouvir que Jesus te ama, queremos ouvir que Deus tem um plano nas nossas vidas, mas não queremos ouvir que se nós não nos voltarmos para Ele, toda a nossa eternidade está posta em destruição, está posta em terror, e deve gerar uma comoção em nós essa verdade. Se nós não nos voltarmos para Deus, toda a nossa eternidade está levada a um pecado, a uma morte eterna, a um sofrimento eterno e a uma destruição eterna. Em Salmo 7, do versículo 11 ao versículo 13, o salmista vai dizer assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Essa é a verdade do Deus de justiça diante daqueles que não se arrependem. E isso, se nós de fato estamos vivos, deve gerar um grande temor em nós, deve gerar um desejo de voltar para Deus, de buscar a sua misericórdia, a sua graça. E por isso é o convite que eu faço nessa noite, que nós tomemos o Evangelho como uma verdade quanto à nossa realidade, quanto à nossa existência. Às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais, mas esquecemos que o Evangelho é a realidade revelada sobre aquilo que nós somos, sobre quem Deus nos criou para ser, sobre a nossa natureza diante de Deus, sobre a nossa natureza espiritual. É necessário que nós nos voltemos para o Evangelho e tomemos ele como uma realidade para cada um de nós, e que venhamos a dar importância a esse Evangelho. E o que diz esse Evangelho? O apóstolo Paulo ele sintetiza isso em Romanos 3, no versículo 23 e 24, onde ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Spurgeon, em um de seus sermões, ele citou uma certa parábola, onde ele dizia de um homem que estava em um rio, como um rio das florestas do Amazonas. Ele estava descansando no seu barco, quando de repente esse homem caiu no sono e começou a dormir e descansar nas águas tranquilas daquele rio. Só que aquele homem não percebeu que aquele rio tinha uma leve correnteza, e essa correnteza começou a levar aquele homem para determinada direção. Sem que ele percebesse, aquela correnteza aumentava cada vez mais. Por que isso acontecia? Porque ele estava se aproximando de uma grande cachoeira, de um grande precipício. Mas aquele homem continuava dormindo. De repente ele passou por um grupo de pessoas, e as pessoas começaram a tentar despertá-lo, começaram a tentar acordá-lo do seu sono e despertá-lo para o perigo que ele estava passando. Mas ainda assim não adiantou, e ele continuava dormindo. Tendo se distanciado um pouco daquele grupo, o homem então finalmente desperta do seu sono. E quando ele se depara com a sua situação, ele vê que as correntezas já estão muito fortes,
e que ele já está muito perto daquela grande queda d'água que o levaria à morte naquele momento, e que ele se desesperou. De repente ele pega os remos e começa a tentar remar contra a maré, começa a tentar lutar contra aquela maré que levava ele para aquela queda d'água, mas nenhum de seus esforços era suficiente, porque aquela maré já estava forte demais. Ele já havia se distanciado daquele grupo, e nada mais ele podia fazer, a não ser esperar que caísse naquela correnteza. E quantas vezes nós estamos em uma vida onde as correntezas do pecado estão nos encaminhando para uma destruição eterna. As correntezas do pecado estão cada vez mais fortes, nos encaminhando para as torrentes da ira de Deus. E enquanto isso, o que nós fazemos? Enquanto isso, muitos de nós dormimos, estamos descansados, despreocupados com o mal que pode nos ocorrer. Muitas das vezes, algumas pessoas tentam nos alertar, tentam nos despertar, mas nós continuamos em uma vida de sonolência. E a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto é tempo. É justamente por isso. Nós não podemos deixar chegar um momento em que as nossas almas estarão perdidas. Nós não podemos deixar chegar um momento em que nós não teremos mais salvação para nossas vidas. Nós precisamos despertar do nosso sono enquanto é tempo. Enquanto nós chegamos nessa grande torrente da ira de Deus, e precisamos clamar para que Deus nos leve para a terra firme. E essa terra firme é a graça dele. É a vida eterna através de sua misericórdia e de sua graça. Nós precisamos clamar para que Deus nos salve de nosso perigo, nos salve do perigo de nossas almas e nos leve para um lugar seguro. Em Romanos 7, no versículo 24, vai dizer assim, o apóstolo Paulo fala isso ao se deparar com a sua vida de pecado, e no final ele conclui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E então ele responde: eu dou graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só a primeira parte do versículo. Ao se deparar com a sua vida de pecado, o apóstolo Paulo se desespera e ele diz: miserável homem que sou, quem pode me libertar da minha morte? Quem pode me libertar da minha destruição? Mas ele tem uma resposta, que é quando ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é a única salvação para as nossas vidas. Amém. Apenas em Cristo nós podemos encontrar segurança para nossas almas. Podemos encontrar uma solidez, um local seguro para descansarmos. Apenas em Cristo podemos ser salvos da nossa grande tragédia em que estávamos destinados a ir. Podemos ser salvos da grande ira de Deus. Cristo nos leva para uma terra firme. Ele é o nosso Salvador. Ele é o grande Salvador das nossas almas. E por isso precisamos nos despertar e clamar por essa salvação. Amém. Não existem esforços que possam nos salvar. Nada que nós possamos fazer ou tentar lutar contra a maré, remar contra a maré de pecado, nada disso pode nos salvar. Apenas se a mão de Deus for estendida a nós, nós podemos ser salvos. Amém. Nós podemos estar numa terra firme. E por isso nós devemos clamar pela salvação em Deus. Devemos clamar para que Deus restaure as nossas almas. Se nós estamos em estado de sonolência, precisamos clamar para que Deus nos desperte do nosso sono. Amém. Para que Deus nos leve para uma vida mais cheia de fervor, mais cheia de amor por Ele. Para que possamos assim estar descansados, para que possamos assim estar firmes e seguros em sua graça, em sua mão e em seu poder. É necessário, portanto, que estejamos despertados, para que o pecado não nos leve para a ira de Deus, que despertemos e que clamemos a Deus pela nossa salvação. Em Romanos 13, no versículo 11, no final do versículo 11, começo do versículo 12, vai dizer assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. O apelo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é exatamente esse: chegou a hora de despertarmos do nosso sono. Não podemos achar que podemos deixar um pouco para depois, que estamos com mais afazeres agora e que não podemos buscar mais a Deus no momento, e que agora não dá para buscar mais a Deus porque estamos muito ocupados com os nossos trabalhos, estamos muito ocupados com os nossos problemas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: chegou a hora de despertarmos do nosso sono, chegou a hora de nos voltarmos para Deus, de levantarmos, porque agora o dia do Senhor está mais próximo do que estava antes, e a cada dia Ele caminha para estar mais próximo. Então precisamos nos despertar, precisamos nos voltar completamente para Deus. E como podemos despertar as nossas almas? Através de uma vida de oração e de clamor a Ele, clamarmos por essa salvação,
clamarmos para que a sua mão se estenda a nós, e através de uma vida de comunhão, de busca, de estar na presença de Deus. Porque quando nós temos contato com Deus, nós somos cheios de vida, nós somos cheios de amor, nós somos cheios de fervor espiritual. Cristo é o sol da manhã, e o sol da manhã não surge sem trazer consigo o seu calor. Então, quando nós temos contato com esse Deus, nós somos contagiados pelo seu calor, somos contagiados por sua vida, e por isso precisamos clamar e buscar estar mais perto dele. Precisamos nos achegar a Deus, porque assim seremos tocados pela sua mão e salvos da nossa condenação eterna. Aqueles que despertam e se aproximam do Salvador se enchem de confiança nele. E somente assim podemos ter uma vida segura. Somente assim podemos ter uma vida de confiança. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: por cuja causa eu padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Será que esse pode ser o nosso discurso? Eu bem sei em quem eu tenho crido, eu estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia? Ou será que nós estamos distantes de Deus? Será que nós temos crido mais na salvação do nosso trabalho do que na salvação do nosso Deus? Na salvação mais das circunstâncias diárias, na salvação mais dos médicos, na salvação mais daquilo que é terreno do que na salvação do nosso Deus? Será que nós de fato temos crido no Senhor? Será que nós de fato nós podemos dizer dessa maneira: eu bem sei em quem tenho crido, eu bem sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito? Nós vivemos em tempo de ceticismo, vivemos em tempo de dúvidas, onde o certo é duvidar de todas as coisas, o certo é colocar tudo à prova, mas nós devemos proclamar, como o apóstolo Paulo proclamou: eu tenho certeza que Deus é fiel para guardar a minha salvação. Amém. Eu tenho certeza que o Deus que eu tenho crido é um Deus fiel, é um Deus poderoso, e eu posso me assegurar nele, eu posso estar confiante nele, porque Ele há de guardar a minha alma por toda a eternidade, Ele há de trazer a minha alegria eterna. A segurança em Deus produz em nós a perseverança. O apóstolo Paulo disse no texto: eu não me envergonho. Muitas das vezes nós passamos por situações de zombaria. Algumas pessoas questionam a nossa fé, questionam por que nós continuamos confiando em Deus, por que nós continuamos acreditando em Deus mediante a tantas circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: eu não me envergonho, porque agora eu estou firme. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei que Ele não há de me abandonar, eu sei que é Ele que pode me levar a uma terra firme e que minha alma só estará segura nele. Então, quando nós temos essa confiança em Deus, nós temos uma vida de perseverança, nós nunca nos distanciamos dele, nós nunca nos afastamos do Senhor, nós buscamos estar cada dia mais perto, cada vez mais próximo dele. Segundo, a segurança em Deus produz uma vida de fervor, um grande fervor espiritual. Quando nós viemos aos cultos, agora de uma maneira diferente, nós viemos com grande fervor, com grande desejo de adorar a Deus. Quando nós fazemos as nossas orações, nós fazemos orações fervorosas, desejosas de tocar o coração de Deus. Quando adoramos desejosos de chegar-se ao trono do Senhor, desejosos de estar perto dele. Então essa vida de segurança gera em nós um grande fervor espiritual, movido por uma grande gratidão e um amor a Ele. E por fim, a segurança em Deus gera em nós uma grande alegria. A vida com Deus é a vida mais alegre que pode existir. Quão grande é o prazer de estar em paz com Deus, de saber que nós tivemos as nossas dívidas perdoadas. Quão grande é a alegria de saber que nós podemos ter comunhão com esse Deus, de saber que Ele tem nos tirado do império das trevas e nos levado para o seu reino de luz. Quão grande é a alegria de viver com Deus. Nenhuma alegria desse mundo pode se comparar a isso. Nenhuma busca insaciável do ser humano por prazeres e por alegrias através de tantas coisas pode se comparar à alegria eterna, à alegria de estar em paz com Deus, de ter as nossas almas libertas do pecado, salvas da condenação eterna através do Senhor, através da graça do Senhor, e de podermos saber que temos contato com o nosso Criador, de que podemos viver em comunhão com Ele, de que podemos estar próximo dele. Essa deve ser a nossa grande alegria, e quando estamos em Deus, essa se torna a nossa grande alegria. Portanto, que busquemos e clamemos pelo despertar de nossas almas, que abandonemos uma vida fria e distante de Deus por uma vida de fervorosidade e alegria em Sua presença, e que o Espírito Santo nos salve da ira de Deus por nossos pecados, nos levando à terra firme por Sua graça. Para fechar, um último versículo em 1 Pedro,
no capítulo 5, versículos 10 e 11, Pedro vai dizer assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então essa deve ser a nossa confiança. O nosso Deus é um Deus de graça, e Ele há de nos colocar sobre firmes alicerces. Amém. Ele há de nos colocar em um local seguro. Se apenas clamarmos a Ele, voltarmos a Ele, Ele há de nos livrar da nossa condenação eterna e de nos levar para um lugar de segurança, para um lugar de paz, para um lugar de alegria. Então que sejamos desejosos dessa alegria em Deus, que venhamos ansiar dessa seguridade, dessa segurança no Senhor, que possamos estar cada vez mais desejosos de ter essa paz com Deus e de estar perto dEle.